Olá, um ótimo dia para todos vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Vamos dar início a mais uma semana estudando juntos a palavra do Senhor. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no capítulo 12 do livro do profeta Ezequiel. E também convido você a participar da pregação do Evangelho, compartilhando essa mensagem nas suas redes sociais. No mundo onde nós estamos compartilhando tantas coisas, por que não compartilhar a palavra que salva, a palavra que dá vida, a palavra que restaura? Então, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos a uma oração? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habitas nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Pai querido, Pai de amor, ainda estamos, Senhor Deus, vivendo pela tua misericórdia, pela tua graça. E por isso, Senhor Deus, queremos cada vez mais aprender sobre o teu imenso amor e assim colocarmos em prática na nossa vida para aguardarmos o breve retorno que o Senhor prometeu, que voltará nas nuvens dos céus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, os teus filhos estão aqui nessa terra, Senhor Deus. Estão padecendo por problemas, dificuldades, mas com os olhos no futuro, olhando para o retorno do Senhor. Por isso, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar a viver à altura desse breve encontro que teremos com o Senhor, pregando a tua palavra neste mundo. Estamos aqui, Senhor Deus, juntos, estudando a tua palavra para aprendermos e colocarmos em prática. Para tanto, necessitamos do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O título do capítulo 12 do livro do profeta Ezequiel é Objeções ao Julgamento. O povo agora vai começar a colocar objeções, mas, acima de tudo, você vai ver o quanto Deus ainda insistia com aquele povo rebelde. Agora, olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 12, o versículo é o verso 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, falando para Ezequiel, filho do homem ou ser humano, tu habitas no meio da casa rebelde. Aonde que Ezequiel morava, queridos? Ezequiel estava morando no exílio na Babilônia, quando Deus dá a ele essas visões. Então, não perca isso de vista. Então, está falando para os exilados que estão vivendo ali na Babilônia. Então, observe. Veio a minha palavra do Senhor, homem, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Vocês estão entendendo, queridos, o que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Que o povo estava vivendo no exílio na Babilônia e lá ainda estavam rebeldes. Mas tem coisas que nós precisamos observar dentro do texto. Eles têm olhos para ver. Ver o quê? Ver as encenações que o profeta Ezequiel estava fazendo do exílio que estava acontecendo lá em Jerusalém. Jeremias, aliás, Ezequiel estava fazendo as encenações e eles não davam uma mínima para tudo que Ezequiel estava fazendo. Ou seja, tinham olhos para ver, mas faziam de conta que não eram com eles. Tinham ouvidos para ouvir, mas também entrava por um ouvido e saía por outro. Ou seja, por causa disso, eles continuavam na condição de rebeldia contra Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz, lá no livro de Salmos 55, a Bíblia diz ali, 51, verso 5, desculpa, 51, verso 5, Salmo 51, 5, diz assim, eu nasci na iniquidade, a Bíblia diz que nós nascemos rebeldes contra Deus, mas ele te deu ouvido, ele te deu olhos para ver, ele te deu ouvidos para ouvir, para que eu e você, nós possamos sair da condição que nós temos, ou que nós nascemos, de rebeldes, para a condição daqueles que serão um dia salvos por Jesus. Então, esse povo aqui tinha ouvidos, tinham olhos, mas continuavam na condição de rebelde. Será que eu estou falando com alguém que tem olhos para ver o que está acontecendo no mundo, tem ouvidos para ouvir o que esta palavra está dizendo, o que a palavra de Deus diz, mas faz de conta que nada está acontecendo e ainda continua rebelde contra Deus? Será que eu estou falando com alguém que está na mesma situação desse povo aqui?
Esse povo tinha olhos, tinha ouvidos, mas continuavam rebeldes. Você pode ter olhos, pode ter olhos para ver o que está acontecendo no mundo, até entender que algo vai acontecer, ouvidos para ouvir a palavra de Deus, mas se você não praticar, se você não sair da condição de só olhar e só ouvir e não praticar e não sair, pregar o evangelho de Deus, você continuará na condição de rebelde. E rebeldes um dia serão destruídos, queridos. Misericórdia, misericórdia. Esta é a primeira lição que tem aqui dentro desse texto. E tem mais aqui ainda. Olha só que interessante. Ele diz assim, olha só o versículo 3. Tu, pois, ó filho do homem, falando para Ezequiel, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar, à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. Ou seja, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, vai lá, ensina para eles, no meio desse povo que está no exílio, faz a encenação para eles de tudo que está acontecendo. Pode ser que alguns deles possam entender e sair da condição de rebelde e então passar para a condição de pessoas que um dia serão salvas. Observe o que Deus está falando. Ezequiel, tu tem que falar, tu tem que fazer o que eu estou mandando, porque vai que alguém aceite ou venha aceitar a mensagem. Vou falar uma coisa para você. Talvez você está passeando ou está passando aí pelo YouTube e se deparou com o canal Maná da Esperança. O canal Maná da Esperança não está tendo muitas visualizações, cerca de 40, 50 às vezes por dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso não está me desanimando, sabe por quê? Porque o meu maior desejo não é que milhões se salvem, talvez milhões de pessoas possam se salvar com esses vídeos, mas se uma pessoa, apenas uma pessoa, ouvir e sair da condição de rebelde e entregar a sua vida para Jesus, e um dia eu a encontrar lá no céu, e ela dizer assim, missionário, você lembra aqueles vídeos que você passava? Foi por causa deles que eu estou aqui. Já valerá a pena. Já valerá a pena. Porque Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, fala, faz o que eu estou mandando, porque pode ser. Ele não está dando a certeza para Ezequiel. Ezequiel, você vai ser um grande pregador, você vai fazer encenações e milhões de pessoas vão visualizar as suas mensagens e vão se entregar. Não, Deus está falando, Ezequiel, pode ser que alguém entenda e venha se arrepender. Pode ser. Se eu fosse um pregador que quisesse visualizações ou quisesse algo mais do que isso, eu não seria o mensageiro de Deus. Estou aqui pregando a mensagem do Senhor, mas pode ser que uma pessoa aceite, pode ser que um irmão da igreja venha realmente a despertar-se para o evangelismo, para ser uma pessoa missionária. Então, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, você vai fazer isso. Você vai cavar um buraco na parede. Você vai ser um sinal, Ezequiel. E aí, a Bíblia diz aqui, que no final de tudo aqui, no versículo 11, 12 aqui, a Bíblia vai falar do rei Ezequiel, ou, aliás, o rei Zedequias, que ele iria fugir, que todas essas coisas iriam acontecer. A Bíblia está falando aqui, queridos, que apesar de tudo que estava acontecendo, eles ainda teriam que entender que o príncipe, o rei Zedequias, ele estaria fugindo como um rato, queria fugir de Deus, queria se esconder, fugindo do cerco da Babilônia, abandonando o seu povo, mas Deus ainda teria um encontro com ele. Ou seja, os rebeldes não terá para onde fugir. Sabe por quê? Porque aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, está olhando e sabendo quem é quem neste mundo. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem sou eu, se eu sou um rebelde ou se não sou, se eu sou um praticante ou se eu não sou. Deus nos conhece, queridos. E falando sobre o rei Zedequias, ele tentou fugir. E você sabe muito bem que Jeremias diz que os olhos dele seriam vazados diante dos seus próprios filhos. A última coisa que ele viu foi os filhos.
E no versículo 13, a Bíblia diz que ele seria morto lá no cativeiro. Mas o resultado de tudo isso, a Bíblia diz que todos os ventos, verso 14, espalhareis todos os que o ajudarem, ou seja, as coisas ruins iriam acontecer. Mas qual era o motivo? Qual é o motivo? Porque eles saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, queridos, o que os homens deixaram de saber no amor, na misericórdia, na prosperidade, nas oportunidades que Deus lhes deu, o que eles não souberam do Deus Todo-Poderoso no amor, saberiam na dor. E aí poderia ser tarde demais. Observe, queridos, que talvez eu esteja falando com alguém que pode entregar a vida para Jesus no amor, na misericórdia, na prosperidade, nas oportunidades que ele lhes dá, mas fica deixando, e só vai entregar a vida para Jesus num leito de hospital. Não que lá ele não venha te salvar, ele vai te salvar, mas por que não entregar a vida para Jesus enquanto tudo está bem? Enquanto a sua família está bem? Enquanto seus filhos estão bem? Por que não fazer isso hoje? Esse povo aqui não souberam do Deus Todo-Poderoso no amor, na prosperidade, enquanto o maná caía do céu, enquanto tudo estava bem. Por que não entregaram a vida ao Senhor ali? E quando eles não fizeram nesse momento, deram abertura para o coração deles se tornarem cada vez mais rebelde contra Deus. E aí, a Bíblia vai dizer aqui que eles, então, iriam ver coisas terríveis. Iriam ver aqui a espada, iam ver aqui e eles iriam tremer de medo de muitas coisas que iriam acontecer. E aí a Bíblia vai dizer aqui que haveria um cerco, medo, o terror iria apavorá-los, eles correriam para lá e para cá, o pão deles seria um pão de ansiedade, todas essas coisas aconteceriam com ele. Aí no verso 21, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Ou seja, lá na terra de Israel, sabe o que o povo estava dizendo? Ah, essas coisas não são para agora, não. Os falsos profetas estavam dizendo, não. Ele está falando todas essas coisas, os profetas estão falando todas essas coisas, mas não é para agora. Vai demorar ainda um bom tempo. E aí vem a palavra do Senhor no verso 26, diz assim, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, verso 27, eis que os dias da casa de Israel, dizendo, a visão que tens, este é para muitos dias, e ele profetizará de tempos que estão muito longe. Portanto, diga a eles, assim diz o Senhor, Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. Ou seja, está acontecendo e vocês não estão vendo. Sabe que eu estou falando com alguém que ainda acha que todas as coisas que estão acontecendo no mundo, Jesus vai demorar anos e anos para voltar? Sabe que você ainda está pensando que a volta de Jesus não será para os nossos dias, então vou viver um tempo do meu jeito, vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 6, lá tem uma profecia para nós. A Bíblia diz que não há demora para a volta de Jesus de 1844 para cá. Estamos vivendo as vésperas da volta de Jesus e ainda estamos achando que ele vai demorar para voltar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga que está me vendo nesse vídeo. Jesus está voltando. Mas a maior preocupação dele não é com o mundo. A maior preocupação dele é com aqueles que deveriam estar esperando ele, pregando o evangelho, mas estão vivendo achando que ele vai demorar para voltar. Hoje, a mensagem de Ezequiel é tão pontual para os nossos dias, quanto foi nos dias do profeta Ezequiel. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque ele está voltando para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.